aqui é o professor Jadson Moura e esta é a segunda parte da primeira aula da disciplina de Microbiologia Agrícola do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Dando continuidade à primeira parte da aula, eu gostaria de recomendar que vocês assistissem o vídeo que está em destaque no card nesse momento. É um vídeo do Nerdologia que vai contribuir bastante para o conteúdo que a gente tende a seguir nessa disciplina. Ele fala sobre a origem da vida do ponto de vista microscópico, né? Vamos tratar nesse vídeo então um pouco sobre o histórico da microbiologia, de maneira bem resumida, com enfoque na microbiologia agrícola. Tá? A microbiologia como ciência, ela tem um pouco menos de 400 anos de história. Embora a humanidade ela sempre trabalhou a presença dos micro-organismos, mesmo sem saber que o resultado, desde o início das civilizações, a microbiologia está presente. Em algumas culturas ela faz parte de seus pilares, principalmente do ponto de vista religioso. Muitas religiões têm em seus rituais alguns atores que são de promoção, que são de criação de micro-organismos. Um exemplo é o vinho na religião cristã. O vinho é uma bebida alcoólica que foi feita a partir da fermentação do suco da uva, através da ação da levedura, que é um fungo microscópico, unicelular. Um exemplo de como a microbiologia ela esteve ali enraizada em toda a história da humanidade. Desde os primeiros escritos, relatos históricos, né, já se tem algumas informações ligadas à presença de micro-organismos na civilização humana. Né? Povos antigos na África e na Ásia já se tinham ideias de doenças ligadas à presença de cadáveres em putrefação. Muito provavelmente, então, o costume do enterro veio por conta dessas doenças que a presença de cadáveres trazia. Então é um exemplo de como a microbiologia pode ter influenciado a cultura humana. Inclusive, existe um livro excelente chamado História do Mundo Contada pelos Micro-Organismos, que trabalha mais exemplos como esse citado. Na Índia, em 1300 anos antes de Cristo, já havia a proibição do casamento de pessoas com tuberculose. Bharata Purana já fez a descrição de sintomas da peste bubônica em 500 anos antes de Cristo. A pré-história da microbiologia nas leis judaicas, alguns relatos nos livros das religiões de base abraâmica, como o cristianismo, o judaísmo até o islamismo, tem alguns relatos de leis e condutas que o fiel deveria seguir, muito provavelmente criados a partir de costumes e conceitos que eram gerados pela presença de micro-organismos, de doenças principalmente. Então, no livro Números, 1000 anos antes de Cristo, isolavam-se pessoas com infecções como lepra. Havia proibição do consumo de certas carnes, como porco, mariscos e animais encontrados mortos. Isto por conta desses micro-organismos decompositores que faziam mal para aqueles que consumiam essas carnes, Na China, 50 anos de Cristo, havia relatos do uso de sandálias mofadas para controles de infecções bacterianas nos pés. Não se sabia o porquê, mas se sabia que resolvia. Hoje sabemos que muito provavelmente o mofo era causado por um fungo do gênero Penicillium, que exuda penicilina, que foi o primeiro antibiótico isolado a partir de micro-organismos, que tem um controle eficiente sobre o crescimento e desenvolvimento de bactérias. Povos antigos das mais diversas culturas já faziam o uso da fermentação. Então o vinho teve o seu apogeu na Grécia. Kiel, que é uma cerveja de arroz, ela já era produzida na China 2300 anos antes de Cristo. O sake, que é um vinho fermentado de arroz, há relatos de 500 anos antes de Cristo no Japão. Shoyu, molho fermentado de soja. O próprio leite fermentado. Quilmes, que é um leite fermentado de camela, usados também por povos que faziam uso desses animais. Mas como ciência,
a microbiologia ela teve sua origem com o cientista Louis Pasteur. Mais dados, mais informações são dados no vídeo que eu relatei no card no primeiro momento dessa aula. Mas em resumo, Louis Pasteur conseguiu comprovar a existência de seres invisíveis e que estes eram responsáveis pela decomposição e pelos processos de ciclagem de vários tipos de nutrientes no solo e da decomposição da matéria orgânica de modo geral. Então ele comprovou aí com experimentos simples, né, do balão com pescoço de cisne, e também é o responsável pela invenção da técnica de pasteurização, que é uma das técnicas de esterilização de fluidos mais eficiente e que a gente usa até hoje, claro, com algumas modificações advindas da tecnologia e dos estudos que se desenvolveram a partir daí. E no próximo vídeo vamos começar a tratar das interações dos seres humanos com os micro-organismos de maneira superficial e introdutória. Obrigado.